Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acenda neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos, segundo o mesmo Espírito, conhecer as coisas retas e gozar sempre das suas divinas consolações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Canção Nova, eis-nos aqui como grande família dos filhos amorosos de Deus para este caminho da luz da fé, onde nos propomos conhecer, partilhar, para podermos também testemunhar melhor as verdades da fé. Entrando hoje neste programa no Credo, aquilo que o Catecismo da Igreja Católica, na versão do Yucat, se chama a segunda secção, o Credo Cristão. A palavra credo vem do latim acreditar, confiar, entregar-se totalmente a Deus. E naturalmente que iremos ver que há duas versões da fé, duas versões de credo, mas naturalmente tem a sua razão de ser. Vamos então perceber um pouquinho para que é preciso as definições e os símbolos da fé. Na fé, o que está em jogo não são palavras vazias, mas a realidade. Na Igreja, cristalizam-se ao longo do tempo símbolos de fé, com a ajuda dos quais contemplamos, expressamos, aprendemos, transmitimos e celebramos e vivemos essa realidade. Então a fé, naturalmente, tem que ser através destas sínteses que servem para o mundo inteiro, não é apenas para um país, e essas mesmas sínteses ajudam a que ela nunca se altere, a que as verdades principais da fé nunca sejam adulteradas e possam, de forma muito acessível, e volto a sublinhar, este conjunto de verbos, podem ser contempladas, podemos expressá-las, podemos aprender, podemos transmitir, podemos celebrar e viver estas verdades de fé. Então, a fé não é algo de isolado, mas tem estas mesmas dimensões e tem também esta mesma forma de ser vivida. Se quisermos aprofundar este tema no Catecismo da Igreja Católica, nos números 170 a 174, encontraremos, de facto, a forma de conhecer melhor estas verdades que agora aqui fomos sublinhando. Sem formas densas, dilui-se o conteúdo da fé. Por isso, a Igreja dá muito valor a determinadas proposições, cuja expressão foi alcançada na maioria das vezes com muita dificuldade, para proteger a mensagem de Cristo de equívocos e adulterações. Os símbolos da fé são igualmente importantes na medida em que a fé da Igreja é traduzida para diferentes culturas, devendo manter-se na sua essência. Portanto, ao longo dos tempos, naturalmente que foi preciso guardar, e por isso chamamos o depósito da fé, e essa é a missão da Igreja e a missão do Papa. A missão do Pedro é naturalmente guardar este depósito da fé, fazer com que ele nunca se adultere, que nunca haja naturalmente nenhuma mentira que dificulte a transmissão destas verdades de fé, e por isso mesmo ela serve para, em pequenas sínteses, em pequenas palavras, naturalmente poderem ser mantida com perseverança em todo o mundo, sem nunca se adulterar. E assim, a verdade é esta, ao longo destes 21 séculos, a mesma verdade de fé dos apóstolos é a nossa de hoje. Nós temos exatamente acesso às mesmas verdades que os apóstolos tiveram.
e que se conservaram ao longo destes 21 séculos. E chamamos também ao credo o símbolo, ou os símbolos da fé. De facto, o que é que são símbolos? São definições abreviadas da fé que possibilitam uma confissão comum a todos os crentes. Onde quer que nos encontremos, toda a gente, nas diversas línguas, conhece estas verdades de fé. Estes símbolos, estas expressões. Não é? E também se chamam símbolos porque na Igreja primitiva, quando até ao final do século IV, a perseguição era muito acentuada nas comunidades cristãs que havia, um pouco por norte da África, naquilo que é o território do Império Romano, para que os cristãos se pudessem encontrar e pudessem naturalmente perceber que eram cristãos, dado que, estando a ser perseguidos, não podia haver símbolos exteriores que os identificassem, era através destas verdades. Uma pessoa dizia uma verdade de fé, outra respondia com outra verdade, e assim percebia-se que estavam perante cristãos. Por exemplo, nós temos um movimento na Igreja, que muitos certamente conhecerão, os cursilhos de cristandade, que usam uma expressão que agora se calhar não se usa tanto, mas que deveria ser retomada, que era decolores. Esta expressão não é uma expressão qualquer, mas que pode ser dita por pessoas de vários continentes. E quando um cursilhista se encontra com outro, diz decolores. O que é que isto significa? E o outro responde também que estão perante alguém que está na graça de Deus. E é essa exigência que devemos ter todos os cristãos. Então, é uma saudação que qualquer pessoa da Europa, da Ásia, da África, da América, da Oceania pode usar e que naturalmente se identifica, não é? Com alguém que quer estar na graça de Deus, que está a fazer um caminho para a santificação. Portanto, é uma expressão, podíamos chamar também um símbolo que identifica muita gente que viveu e que se tornou até muitas vezes cristão ou aprofundou a sua fé através desse movimento. Também era assim no princípio da Igreja com o credo. Dizia-se uma parte, outra pessoa dizia outra parte, e assim se percebia, se identificavam os cristãos. Estas definições abreviadas encontram-se já nas cartas paulinas. O protocristão, símbolo dos apóstolos, possui uma especial dignidade por ser uma síntese da fé dos apóstolos. O grande símbolo da fé tem um alto prestígio porque proveio dos grandes concílios da então ainda indivisa cristandade. Ou seja, o que é que se quer dizer com isto? Sabemos que a partir do ano 1000, embora antes também já tinha havido algumas rupturas, mas a maior de facto acontece no ano 1000, aproximadamente, a Igreja começa a separar-se, depois mais tarde vindo também com o protestantismo, mas antes disso, naturalmente a Igreja do Oriente e do Ocidente, que foi a grande ruptura que se deu. Mas antes de haver essa ruptura, nós temos uma Igreja una, como aliás o Senhor Jesus a quis fundar. Uma só Igreja, uma só fé, e naturalmente é para isso que existe, por exemplo, o ecumenismo, que nós celebramos sempre no mês de janeiro, de forma mais evidente, mas que não está restrito apenas àqueles dias, de 18 a 25 de janeiro, mas é um desafio para toda a Igreja, sermos sempre ecuménicos, caminharmos para a unidade, porque Jesus fundou uma só Igreja. E quando então havia só uma Igreja, havia já concílios, e os concílios, aquele que nós temos mais recente é o do Vaticano II, que já aqui falámos, onde se produziram imensos documentos de uma riqueza fantástica para a Igreja, como uma Dei Verbum, um documento que fala sobre a Palavra de Deus, a Sacrosanto Concílio, que nos fala da Sagrada Liturgia, depois um documento sobre a educação, um sobre a formação dos sacerdotes, Presbyterum Ordinis, outro sobre a relação da Igreja com o mundo, a Gaudium et Spes, que foi uma grande novidade desta vivência da Igreja. Portanto, o Concílio Vaticano II é aquele que nós temos mais presente, até porque terminou há 50 e poucos anos. E o que é um concílio? É a reunião de todos os bispos com o Papa, o Bispo de Roma. Mas este concílio, mais recente, naturalmente não foi o primeiro, nem foi o único. Houve muitos outros concílios. A Igreja teve sempre a necessidade de se reunir
para que, através da ação do Espírito Santo e da reflexão daqueles que são sempre os sucessores dos apóstolos, o bispo é aquele que na sua diocese sucede aos apóstolos, portanto, a nossa igreja é católica apostólica porque tem sempre esta sucessão dos apóstolos na pessoa de cada bispo. Então os bispos reuniam-se todos e, segundo a ação do Espírito Santo, iam percebendo e definindo as verdades de fé. E por isso nós temos duas fórmulas de credo. O credo símbolo dos apóstolos, que é sempre a definição, a fórmula de credo mais breve, composta por 12 artigos, mas muito sintetizados, que também representam naturalmente os 12 apóstolos, não é? As 12 colunas da Igreja, que são, como já percebemos e vimos também quando falamos da Sagrada Escritura, assim como no Antigo Testamento temos 12 tribos, no Novo Testamento Jesus fundou um novo povo de Deus, né? A partir dos 12 apóstolos, portanto, em complemento com as 12 tribos, que era o povo de Israel. Então esta sucessão dos apóstolos, que é feita permanentemente, dá-nos a conhecer essas verdades, mas que foram então aí definidas, primeiro, nessa definição mais simples, mas depois, através dos dois concílios, de Niceia em 325 e depois em Constantinopla em 381, então a grande definição do credo que nós habitualmente rezamos na liturgia aos domingos ou dias solenes. E por isso chamamos esta definição o credo niceno-constantinopolitano. Portanto, a junção destes dois concílios que ajudou, e reparem, o tempo que isto levou. O primeiro concílio, este concílio de Niceia, trata do credo em 325 e só em 381, no concílio de Constantinopla, é que se define de forma concreta estas verdades de fé. Mas, e porquê que era preciso isto? Porque, naturalmente, percebemos que começaram também a surgir alguns erros. Por exemplo, para termos uma pequena ideia, a importância da definição nestes dois concílios tem a ver também com isto, quando naturalmente começam a surgir alguns erros. E há um erro, uma heresia que dizia que Jesus Cristo era apenas homem, mas não Deus. Isto é naturalmente um erro. Não é? Outra versão, outra heresia, dizia que Jesus era apenas homem com aparência divina. E outra dizia que era apenas, portanto, um Deus com aparência humana. Portanto, estas duas realidades são falsas, são mentiras. Porque Jesus foi sempre Deus, nunca deixou de o ser, mas foi homem verdadeiro. Não é? E por isso, reparem, se disséssemos que era Deus com aparência humana, então Jesus nunca tinha tido sofrimento, nunca tinha chorado, nunca tinha tido fome, não se tinha relacionado com as pessoas, não as tinha compreendido. Não, Jesus fez-se homem de verdade, e por isso é que não veio apenas como homem já feito à Terra, mas quer passar pelo processo biológico dos 9 meses de gestação, nascer, ser aquela criança que, como todas as crianças, rechonchudinhas, simpáticas, amorosas, ser ternura para que a humanidade se aproximasse dele, e depois cresce como criança, como adolescente, como jovem, como adulto, portanto, um homem verdadeiro. Então foi preciso, no credo, definir esta verdade que nós hoje dizemos sempre, cada domingo: Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Portanto, não há ou, é um i, é uma junção. Por isso também se chama na teologia a união hipostática das duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, na pessoa de Jesus Cristo. Ora, portanto, foi importante esta mesma definição. Claro que os bispos, não é? Sucessores dos apóstolos, para chegarem a esta definição, precisaram da ação do Espírito Santo. Portanto, um concílio é essa grande reunião dos bispos do mundo inteiro. Reparem, quando foi o Vaticano II, todos os bispos foram participantes do concílio, mesmo que ao longo do concílio, que começou em 62 e acaba em 65, tendo um interregno
com a morte do Papa João XXIII, agora São João XXIII, mas retoma-se logo após a eleição de Paulo VI, também agora São Paulo VI. Então este concílio, ao longo destes 3 anos, foram-se nomeando bispos. À medida que eram nomeados, imediatamente iam para o concílio. Portanto, para que estes que são os sucessores dos apóstolos, com a ação do Espírito Santo, aliás, como já os apóstolos tinham feito. E por isso, nos Atos dos Apóstolos, encontramos uma decisão que diz: o Espírito Santo e nós decidimos a escolha dos diáconos, os primeiros servidores da Igreja. Portanto, nada na Igreja se faz sem o Espírito Santo. E, naturalmente, que a palavra última cabe sempre àqueles que são os sucessores dos apóstolos, que naturalmente têm a assistência do Espírito Santo para também, em conjunto com o Bispo de Roma, com o Papa, aquele que presida a caridade do mundo inteiro, poderem definir as principais verdades de fé. E como depois, naturalmente, o Papa também nos tem mostrado ao longo dos séculos, os diversos Papas, as definições dogmáticas, não é? São verdades que não se podem pôr em causa e são verdades que competem ao Papa definir, naturalmente depois desta assistência do Espírito Santo. Então, as duas fórmulas de credo não são diferentes, apenas uma é mais em síntese, outra já desenvolve mais um pouco, mas elas ajudam-nos a perceber a mesma verdade de fé. Portanto, não há contraposição, não podemos dizer que há 2 credos, não é isso que se trata. Há 3 fórmulas de credo. O credo símbolo dos apóstolos, o credo niceno-constantinopolitano e o credo dialogado que nós fazemos na Vigília Pascal, no dia do batismo, através das perguntas se renunciamos a Satanás e se acreditamos em Deus Pai. Portanto, mas o essencial é sempre o mesmo, a mesma verdade de fé. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Igreja e a vida eterna. Portanto, as grandes verdades que são contidas neste credo, mas que já iremos também dizer para tomarmos consciência, para refrescarmos a nossa memória. Como surgiram os símbolos da fé? Os símbolos da fé remontam a Jesus, que exortou os discípulos a batizar. Estes deveriam, então, confirmar se as pessoas confessavam uma determinada fé, nomeadamente no Pai, no Filho e no Espírito Santo, ou seja, na Santíssima Trindade. Portanto, a fé, o símbolo da fé começa exatamente quando Jesus diz aos apóstolos: ide e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Era importante que as pessoas que são batizadas na fórmula da Santíssima Trindade, mas que acreditassem, que confiassem. Portanto, para isso precisavam de conhecer também estas verdades de fé. No fundo, aquilo que nós hoje fazemos no batizado, quando uma criança é batizada, o sacerdote que presida aquela comunidade entrega-lhe uma cédula aos pais, onde está um registro abreviado daquilo que ficou no livro da paróquia, mas onde a pessoa pode acompanhar durante a sua vida depois os principais momentos da fé. Tem o seu batismo, pode registrar a sua primeira comunhão, a sua profissão de fé, o seu crisma, porventura o seu casamento. Então, é um documento que naturalmente ajuda a pessoa a não esquecer. Por exemplo, muitos cristãos esqueceram a data do seu batismo, ou até do seu crisma, e por que não, até através da cédula, relembrarmos, não para fazermos uma festa, não para fazermos mais bolo nem mais champanhe, mas para a gente perceber: olha, num dia como este, eu tornei-me cristão, ou eu aprofundei a minha fé, ou tornei-me participante da Eucaristia pela primeira vez. É importante também essa referência. Portanto, as cédulas cristãs são esse documento que nos ajudam também a guardar a nossa memória cristã, embora a gente possa lembrar enquanto somos novos, mas se chegarmos à velhice podemos esquecer, e assim temos ali uma referência. Mas, de facto, a cédula primitiva de todos os símbolos posteriores é a confissão do Senhor Jesus e do seu encargo missionário, isto é, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos os símbolos da fé da Igreja são desdobramentos da fé neste Deus Trino. Cada um deles começa com uma confissão do Pai, Criador e sustento do mundo. Referem-se depois ao Filho, através do qual o mundo e nós mesmos encontramos a redenção, e desembocam na confissão do Espírito Santo, que é a presença de Deus na Igreja e no mundo. Portanto, então a verdadeira cédula de cristã é o quê? É sabermos que temos um Deus que é Criador, um Deus que fez tudo e que continua a sustentar o mundo com esse amor, que nos criou
a nós, criaturas semelhantes a Ele, e que naturalmente criou este universo onde nos encontramos e que nos cabe a nós hoje também respeitá-lo, protegê-lo, como tantas vezes nos alude o nosso Papa Francisco, através dessa bela exortação, Laudato Si. Isto é, um documento que nos reforça o contacto com a natureza humana, com esta relação a que chamamos a casa comum, isto é, onde todos nos sentimos também irmanados, onde nascemos, onde estamos a crescer. Mas temos que respeitar também esta casa comum. Mas depois temos a pessoa de Jesus. Deus criou, mas Jesus veio para redimir. Porquê? Porque a natureza humana decaiu através do pecado original, a desobediência a Deus, e quando se desobedece a Deus, depois também não se respeitam os irmãos. E por isso, logo no livro de Gênesis, a partir do capítulo 3, nós temos um conjunto de situações de pecado, a tal desobediência a Deus, que depois passa pela morte fratricida do Caim que mata o Abel, até à Torre de Babel. Portanto, todo esse conjunto de situações que nos mostram como este desligar-se de Deus depois perde-se o respeito pelos outros, o amor pelos outros, pela natureza e pelo ser humano. E a partir desse pecado, naturalmente que a humanidade ficou ferida. E por isso é que entrou o sofrimento, entrou a morte no mundo. Mas Jesus, porque é Deus, não quis naturalmente que nós ficássemos nessa situação. E por isso nos veio redimir. Então, a segunda pessoa da Santíssima Trindade é Jesus Cristo Redentor. E é importante termos presente isto. A cruz, por exemplo, um símbolo cristão que nós temos muito amor e muito apreço, não pode ser apenas um adorno. Tem que ser algo muito concreto, onde nós olhemos para Jesus crucificado e vemos que não está ali uma derrota, mas está ali uma redenção, está ali um amor num expoente máximo. Não podia haver amor maior do que dar a vida por alguém. E Jesus fê-lo, ainda que fosse apenas por uma pessoa, fazia na mesma. Portanto, então vemos aqui esta dimensão de Jesus, o Redentor. E que depois da ressurreição, portanto, esse período da sua paixão, morte, culmina na ressurreição, não deixa de passar pelo sofrimento, mas não fica aí, não para aí, mas culmina na ressurreição. Por isso dizemos, Jesus está vivo e presente no meio de nós. A Igreja é esta presença viva de Jesus, mas depois deixou-nos a ação do Espírito Santo. E, portanto, o tempo da Igreja, até à segunda vinda de Jesus Cristo, é sempre o tempo do Espírito Santo. Porquê? Porque Jesus deixou-se sempre conduzir pela vontade do Pai, segundo o Espírito. Mas agora dá esse Espírito aos apóstolos e que, por sua vez, eles transmitem também aos outros e que nós recebemos a partir do batismo. Então, esta ação do Espírito Santo, que desenvolvida dentro de nós, naturalmente quando damos o espaço que ele merece, mas depois iremos ver isso em pormenor em cada uma das pessoas da Santíssima Trindade, esta ação do Espírito Santo permite que nós possamos agir não tanto pela nossa vontade, pela nossa razão, pelos nossos caprichos, mas segundo a vontade de Deus. Como dizia há momentos, quando se fizeram os concílios, foi sempre o Espírito Santo e nós. Nunca foi só a razão humana, nunca foi só a vontade humana que prevaleceu. Foi a ação do Espírito Santo que se manifestou, naquele caso concreto, através dos apóstolos, através daqueles que estão presentes nos concílios. Também na vida da Igreja acontece o mesmo. O Espírito Santo atua. E atua através dos irmãos. Por isso há dons, há carismas que são para pôr ao serviço dos outros. Quem tem um dom não se deve sentir um privilegiado, um fora da sociedade, mas deve se sentir um irmão ao serviço dos outros. Porque os dons que o Senhor dá, os seus carismas, são exatamente, e a palavra carisma significa dom, não é? São para se colocar ao serviço. Então a fé é uma fé comum, uma fé de vida em comunidade. Então esta realidade que nós vamos professar no Credo. E eu vou terminar apenas com a recitação do símbolo dos apóstolos, que depois iremos, a partir da próxima sessão deste programa, aprofundar um pouco mais. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e ressuscitado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna.
Amém. E assim nos despedimos de todos vós neste encontro semanal, onde queremos que esta verdade possa também mexer connosco, mexer o nosso coração, a nossa vida, para a pormos em prática. A fé não é algo de morto, é algo de vivo e que só pode ser importante se eu acredito para depois me pôr ao serviço dos outros da comunidade. Voltamos a lembrar, se houver dúvidas, se houver comentários, podereis fazê-los livremente para depois também ajudarmos ainda mais a que este programa sirva para aprofundar as verdades de fé, para nos ajudar a sermos uma comunidade mais viva, onde naturalmente quem reina é sempre o Senhor. Não nós, mas o Senhor, e nós queremos aprender a contemplar, a celebrar para vermos melhor a nossa fé. Peçamos ao Senhor essa graça e por isso invocamos a sua bênção sobre nós para sermos cristãos mais segundo o coração de Cristo, o coração de Deus amor. Deus vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.